Ele não queria brigar com Deus, nem com os homens. Mesmo assim, 150 anos depois de publicar o livro A Origem das Espécies, Charles Darwin ainda irrita quem leva a Bíblia ao pé da letra. Isso porque ele concluiu, depois de muito pesquisar, que os seres vivos não foram criados por Deus de uma só vez. E publicou uma teoria que virou o mundo de cabeça para baixo. Muita gente ainda acredita que o universo foi feito em 6 dias e que a Terra não tem mais de 6.000 anos. Não levam em consideração as provas, em contrário que a ciência fornece quase todos os dias a partir do que Darwin descobriu. Hoje, a Globo News visita o quartel-general dos homens que combatem as ideias de Darwin e conversa com os defensores dessa corrente de pensamento. Mas antes é melhor relembrar o que Darwin pensava e como chegou à teoria da evolução por seleção natural. Charles Darwin observou sistematicamente plantas, insetos, animais vertebrados e fósseis, até chegar à conclusão de que as espécies não surgiram prontas e todas de uma vez, mas se diversificaram e evoluíram através de milhões de anos. Estou completamente convencido de que as espécies não são imutáveis e que aquelas pertencentes ao que chamamos de mesmo gênero são descendentes diretas de uma outra espécie, já extinta. Foi isso o que Charles Darwin escreveu na introdução da sua obra mestra. Ele concluiu que as espécies, todas, descendem de uns poucos ancestrais. E mais, humanos e macacos têm um ancestral comum. Mas ao contrário do que muitos dizem, Darwin nunca afirmou que o homem descende do macaco. Back in the line, there was a common ancestor. But to say that our characteristics are descendants from apes is not correct. Well, we have unique human characteristics, absolutely, but we share characteristics with apes, and that's evidence of that common descent. There are also unique characteristics of living chimpanzees because they've had the same amount of time to evolve as we have from that common ancestor. You have some skulls here. What do they tell you about our evolution? Sure, they tell us these are some skulls in time series that tell us that we evolved from somewhere sort of back here would have been the common ancestor of apes, modern apes and humans. And there are skulls that tell us that there was really mosaic. This will be a common ancestor. This is not a common ancestor. This is a human ancestor. So this is already on the line to humans. And this tells us that there are some mosaic characteristics that our ancestors shared that some are similar to modern apes and some are unique to humans. So you can see there are large canines here, which is a characteristic of apes, but you can tell from where the spinal cord goes into the skull back here. Right there. Exactly, that this was an upright walking being. A ideia de que o homem é apenas mais uma espécie, igual a tantas outras, e não obra da criação divina, batia de frente com as convicções religiosas da Inglaterra vitoriana. O próprio Darwin estudou teologia e no início da carreira era religioso. Na primeira edição de Origem das Espécies, em 1859, ele ainda dialogava com um Deus criador. Há uma verdadeira grandeza nessa forma de considerar a vida, que juntamente com todas as suas diversas capacidades, teria sido insuflada pelo Criador em poucas formas, ou talvez em uma única. O cuidado em evitar atritos entre visões de mundo que ele esperava poder conciliar não sobreviveu até o século XXI. Opositores ferrenhos de suas ideias criaram uma fortaleza anti-evolucionista, o Museu da Criação. Vovozinha, para que esses dentes tão grandes?
A pergunta seria cabível para esse precursor do lobo mau. O Tiranossauro Rex era a fera mais sanguinária e violenta da época dos dinossauros. Mas no princípio ele era bonzinho. Pelo menos essa é a opinião do cientista desse museu. Segundo ele, no começo dos tempos, todos os animais eram vegetarianos. Essa afiada dentadura era para poder comer frutos com casca dura. O Museu da Criação quer que a Bíblia seja lida não como metáforas de ensinamentos éticos. Para eles, a Bíblia é a verdade literal. Assim, Deus criou tudo em 6 dias há apenas 6.000 anos. Essa seria a idade da Terra. And God said, "Let the earth bring forth a living creature after its kind." And it was so. O museu cita o Gênesis do Velho Testamento. Para eles, Adão teria sido o primeiro ser humano, criado ao mesmo tempo que os dinossauros. Let us make man in our image. O museu mostra que a convivência de dinossauros e as pessoas existiu, tudo na santa paz, apesar dos dentes. Mas o pecado original de Adão e Eva é que teria mudado tudo. Mortes, doenças, tragédias, sofrimento teriam surgido do fruto proibido, da desobediência, do sexo. I believe with the fall into sin, that original beautiful creation was severely damaged, and that's why we live a shorter period of time. I have survived 969 years, but my time is nearly over. Matusalém teria morrido com 969 anos. Adão com 930. A Arca de Noé também é mostrada tintim por tintim. O dilúvio teria matado tudo e todos que não estavam na arca. Não é explicado por que tantos animais sobreviveram e os dinossauros, tão grandes e poderosos, desapareceram. Nesse museu é assim. Fatos que não são considerados adequados são descartados de acordo com a conveniência dessa crença. Um museu desse convence alguém? I think the majority of people that come through here are Christians and they want affirmation for their faith. They want to see that the evidence lines up with that, and we're here for them as well. Darwin, é claro, ao explicar o mundo em termos naturais, torna menos necessárias explicações sobrenaturais. E passa a ser um inimigo cujo pensamento precisa ser rejeitado por essa corrente religiosa. Corrente que entre os americanos é muito influente. Entre os países mais desenvolvidos, os Estados Unidos estão sozinhos como o único lugar onde a teoria de Darwin ainda é considerada controversa. O debate é feroz nesse início do século XXI, como foi no final do século XIX. Muita gente achava que o fundamentalismo religioso iria diminuir ou até mesmo desaparecer com as descobertas da ciência. Mas isso foi um erro. Pode-se mesmo dizer que foi um erro de proporções bíblicas. O Museu da Criação abriu no Kentucky em 2007 e custou 27 milhões de dólares. Tem a aparência de um museu de ciência de verdade. Pode-se mesmo brincar de entrevistar um tiranossauro. 5 outros estados americanos estão construindo versões do mesmo. O efeito geral impressiona e atende a cerca de 1/3 da população americana que crê nessa Bíblia literal. Num país onde mais de metade das pessoas acreditam em fantasmas, não causa espanto que o criacionismo tenha recebido tanta atenção. A grande maioria dessas pessoas é cristã protestante. A Igreja Católica convive muito mais confortavelmente com a ciência e com a teoria de Darwin. O campo de batalha dessa guerra ideológica para uns, teológica para outros, acaba sendo as salas de aula. Por 3 vezes, Darwin e a teoria da evolução se viram envolvidos em julgamentos. A primeira vez na década de 20, quando um professor de biologia, John Scopes, foi julgado e condenado por ensinar a teoria da evolução. O advogado de acusação tinha sido 3 vezes candidato à presidência. Soa familiar? O último julgamento foi em 2005, mas dessa vez o juiz considerou ilegal o ensino do criacionismo em escolas públicas, por não ter nenhuma base científica.
Mas escolas protestantes como essa, que são particulares, praticam um tipo de ensino da Bíblia que não permite dúvidas, questionamentos, a própria essência do que é ciência. Nessa aula, Darwin é descrito como um cientista que se equivocou, que brigou com Deus por razões particulares. What key event led to Darwin turning his back on God? What was a key event that we believe? Kara, can you tell us? When his daughter died at 10. Yeah, tragic death of his daughter at 10 years old. And what was the thing, Susan, that he really wrestled with, Darwin? Hating God. Yeah, but why did he hate God? What was his reason for turning his back on God? Because he felt that he shouldn't take away a child. It has a few points, but it is not adequate for explaining how life began and how we have humanity as it is. But do you think the Bible provides all these answers? Yes. As crianças são apresentadas a uma visão de um mundo apocalíptico, onde tudo é ruim e só existe uma salvação. There's a sinful nature of man, all right? A sinful nature of man. I did not have to teach my 2 children that they're sinners. I did not have to teach them to look at Daddy and say, no. That came pretty natural on their own, all right? Because there is an innate sinful nature that the book of Romans talks about that every mankind is born with. And we inherited that from Adam. And because of that sin nature, because my heart, all right, is evil, all right, when I really get down to the root of it, it's evil, this world is going to be corrupted, all right? And so there will be these debates ongoing because they are arguments against the things of a holy God. It seems to me that he is being used in the modern period as an icon of anti-religious thought, whereas Darwin, as we've already discussed, was not anti-religious. All Darwin was saying was that the natural world needs to be explained by natural processes. I myself can see these movements panning out across the globe, and I can stand back and I observe them and find them interesting and stimulating. It's much more dangerous and much more difficult if you are one of those people who is not being taught evolutionary theory, for example, or who's being taught something completely different. Then you get to university and you find what you know is not right. God has a destiny for the state of Alaska. Master's Commission is one of the keys in God's plan for Alaska, the United States, and the entire world. Este vídeo faz parte da propaganda de Sarah Palin como governadora do Alasca. Palin estava numa reunião na igreja pentecostal em que o Alasca foi anunciado como refúgio para o fim do mundo. Alaska is one of the refuge states. Come on, you guys, in the last days. Esta visão de mundo ganhou força no governo Bush. Palin foi escolhida candidata a vice-presidente para salvar os republicanos do furacão Obama, mas perderam. Foram temporariamente extintos pelo eleitorado americano. Em muito menor escala, o criacionismo chegou ao Brasil, como mostra a repórter Beatriz Tillman. No Brasil, um país extremamente religioso, a necessidade de uma visão de mundo que seja compatível com a origem divina da criação cresce sem negar a importância da teoria da evolução. Nós viemos ao Instituto Mackenzie, uma das centenas de instituições confessionais do país, para ver, na prática, como coexistem criacionismo e evolucionismo. Nós temos uma visão criacionista do ponto de vista filosófico. Esse é o nosso fundamento filosófico. E ensinamos aquilo no que acreditamos. Como que a escola consegue conciliar a teoria do criacionismo com o ensino evolucionista? Se você pegar, por exemplo, o material de ciências do 7º ano, ele vai tratar da questão evolucionista. Ele vai trazer
Veja bem, reconhecendo o ser vivo, vai tratar da questão toda... Vai tratar como? Mostrando a teoria de Darwin, né? Eles estudam Darwin. Então, todos os conteúdos que são trabalhados em qualquer escola, na nossa escola também é trabalhado. Mas nós nos reservamos também o direito de trabalharmos o criacionismo como algo que vem complementar. Uma das bases da biologia evolucionista, darwinista, é de que tudo isso que eu estou vendo aqui à minha volta, que é parte do mundo natural, apareceu por acaso. E nós não acreditamos nisso. Nada disso apareceu por acaso. Essa árvore aqui do meu lado, ela não apareceu por acaso. Ela é fruto de um Deus bondoso que criou essa árvore e tem propósitos na natureza que ele criou. Mas agora, não significa todo um movimento molecular que foi provado por ele. Na teoria. Porque na teoria, não, o que foi comprovado teoricamente dentro do modelo científico, eu não vou brigar com isso, não é? Ninguém aqui vai negar o avanço da ciência nos últimos 150 anos. Não tem o porquê fazê-lo. Agora, a nossa grande dificuldade é que essa ideia ou esse conceito parte normalmente de uma base materialista naturalista, ou seja, não existe nada além disso. Só que em 2004, o que estava restrito às escolas religiosas atravessou uma fronteira perigosa. A então governadora do Rio, Rosinha Mateus, evangélica, conseguiu por lei que o ensino religioso fosse obrigatório nas escolas estaduais. Foram muitas as reações contrárias, mas até hoje a lei existe, embora não seja aplicada por toda parte. Em vários outros estados do Brasil aconteceu a mesma coisa, com a diferença que nas aulas de religião não se tentava impor uma visão criacionista. Precisamos renovar todos os dias a nossa fé. Os cientistas ficaram assustados, sobretudo quando a governadora declarou que acreditava que todos os seres vivos foram criados por Deus e rejeitou o evolucionismo. A preocupação era que a porta de entrada para o movimento criacionista de caráter político estivesse aberta, como aconteceu nos Estados Unidos. As instituições particulares, como o Instituto Mackenzie, organizam encontros internacionais de criacionistas. O nosso silêncio, o meu silêncio, tem permitido o uso da ciência na catequese materialista das nossas últimas gerações. O darwinismo, ele enquanto se preocupa com a questão da microevolução, ou seja, que os seres vivos passam por um processo de adaptação no meio ambiente, é totalmente comprovado. Nós não temos absolutamente nenhuma dificuldade com isso. A nossa dificuldade é quando se extrapola essa ideia de que os seres vivos se adaptam ao meio ambiente como uma explicação para a variedade de seres que existe hoje no planeta. Aí nós entendemos que ainda estão por vir as provas, ainda está por vir a argumentação. A ideia da seleção natural, para nós, e das mutações randômicas, que são dois dos fundamentos do darwinismo, não consegue explicar, na nossa avaliação, essa variedade maravilhosa, a complexidade que a bioquímica tem revelado. Daí porque nós estamos sempre abertos para estudar outros paradigmas, como por exemplo do design inteligente, que é defendido inclusive por quem não é religioso. Que a Terra tem 6.000 anos, Arca de Noé, dilúvio, que os seres humanos teriam convivido com dinossauros. Vários cientistas religiosos têm dificuldade de aceitar essa parte da Bíblia e desenvolveram uma ideia chamada design inteligente. Basicamente o que eles dizem é que na natureza existem coisas complexas demais que só seriam possíveis através de um criador. Michael Behe é um dos principais autores dessa proposta. Em 2 livros, esse bioquímico diz que as moléculas, as células, são complicadas demais para terem surgido através da seleção natural. Behe é pai de 9 filhos que são educados em casa, não vão para a escola. Marcas de um certo tipo de radicalismo religioso. A lot of people, of course, think
that God exists, and so they think that there is another way for life to have gotten here. And when they weigh the arguments for one and the arguments for the other, they find Darwinism rather unpersuasive. Now, once you decide Darwinism is unpersuasive, there's, again, a range of thought. You can take the Bible literally, as a lot of people do. I don't. I'm a scientist, a biochemist, and I'm trying to confine myself to what I think I can say based simply on the biochemical evidence. And in my point of view, if you just look at the cell, the molecular machinery of the cell, you can tell that it's designed because you have integrated parts which are performing functions just like machines in our everyday world. And if you saw a machine, like a car or a truck or something, you'd be able to tell it was designed, but you wouldn't be able right away to tell who designed it. There's really nothing to argue about because there is no science. You know, there are different brands of creationism, and they come to the table with different arguments. And so you've spoken with people already, one person in particular, about the intelligent design view, and that's a rather different viewpoint about the history of the Earth than what's called young Earth creationism, the notion that the Earth is only 6,000 years old. In both cases, in the case of the intelligent design view, it's sort of like there is no science. And one of the ironic things is that I think they recognize that some of the major proponents of intelligent design at the moment know that they don't have something to test. That's a vestige of the pre-Darwinian way of thinking. I guess I feel that if somebody finds it comfortable, more comfortable, to say, oh yes, I accept the theory of natural selection. I accept that along with physics and mathematics and so forth. But I find it comfortable to believe that God somehow, and this is mysteriously, I can't understand this myself, is responsible for fixing the parameters of this universe so that this happens. I guess I view that as a relatively venial, not mortal sin. It's a gratuitous idea, and if they think about it carefully, they will realize that if that's what God does, then, and if that's all that God does, then God doesn't answer prayers, God doesn't intervene to make evolution happen, God is just the master of ceremonies. That's all. Para a ciência, Darwin, a evolução, é uma história de progresso, sair de uma forma simples, primitiva, até se transformar num ser humano. Num país como os Estados Unidos, com o maior número de prêmios Nobel do mundo, as melhores universidades, que colocou o homem na Lua, que inventou a internet, é como se com o passar do tempo se pudesse mesmo se ver, se viver uma evolução. Os criacionistas dizem que sofrem uma nova inquisição. Se sentem perseguidos, sem direito a divulgar suas ideias. Os evolucionistas não querem conversa, se negam a debater com o que não consideram ciência. Com ou sem diálogo, a produção intelectual dos homens que colocam Darwin no banco dos réus cresce. Por ironia, é exatamente no campo das ideias, na mente, que, de acordo com os neodarwinistas, se dá hoje a evolução humana. Este é o tema do quarto e último programa sobre Darwin, quando também vamos tratar dos reflexos do evolucionismo no mundo contemporâneo. Até lá!